Olá, dando prosseguimento ao nosso módulo de pediatria, nós vamos conversar agora sobre o suporte básico de vida em pediatria. A cadeia de sobrevivência em pediatria, ela difere da cadeia de sobrevivência do adulto, principalmente no primeiro elo do extra-hospitalar, em que nós temos o elo da prevenção. Haja vista que uma criança em parada cardiorrespiratória, diferentemente do adulto, possui chances mínimas de recuperar a circulação espontânea. Então, a prevenção ela é extremamente importante na cadeia de sobrevivência em pediatria. Elos adicionais foram incluídos no último protocolo, com cuidados pós-PCR e cuidados de recuperação pós-ressuscitação, pós-alta hospitalar. As causas da PCR em bebês e crianças diferem em adultos, principalmente em relação à origem, ao fator desencadeante da parada cardiorrespiratória. Enquanto em adultos, cerca de 70% das paradas cardiorrespiratórias ocorrem em ritmos chocáveis de origem cardíaca, na criança nós temos uma quantidade ínfima, muito pequena, de paradas com ritmos chocáveis de origem cardíaca, sendo que a grande maioria dos casos ocorrem em relação à hipóxia, como resultado de uma deterioração do estado respiratório ou circulatório dessa criança. Os índices de sobrevivência são muito pequenos. Caso essa criança entre em parada cardiorrespiratória, nós temos aí em torno de 13 a 17% de sobrevida, o que difere muito do paciente adulto. Por isso que o primeiro elo da cadeia de sobrevivência da criança é a prevenção. Uma vez uma parada cardíaca instalada, as chances de retorno circulatório espontâneo são muito pequenas. Os principais ritmos de parada são a ESP, atividade elétrica sem pulso, e a sistolia, sendo apenas 15% ou menos taque ventricular sem pulso e fibrilação ventricular como ritmos chocáveis. Cardiopatias e atividades físicas estão diretamente relacionadas às paradas com ritmo chocável. Antecipar uma parada é extremamente importante para prevenir a sua evolução a uma parada cardíaca instalada. As condições precipitantes de PCR em pediatria, então, são normalmente de origem respiratória, um desconforto respiratório evoluindo para insuficiência e parada respiratória seguindo de uma parada circulatória, origem circulatória, em que eu tenho um choque instalado hipotensivo que evolui para parada cardíaca, e súbito em uma pequena parcela da população que possui arritmias ou doenças cardíacas basais. As faixas etárias, é sempre bom lembrar que o recém-nascido é aquela criança que nasce na nossa frente, então ele é um protocolo de reanimação à parte. Nós vamos tratar neste protocolo dos lactentes, que são crianças após a alta da maternidade até 1 ano de vida, crianças na fase pré-escolar e escolar de 1 ano até a adolescência, e o adolescente, que muitas vezes vai ser tratado como adulto, e o marco temporal de um adolescente para adulto é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. O suporte básico de vida acontece durante todo o atendimento a uma criança em parada cardiorrespiratória. Ele diz respeito às compressões, abertura das vias aéreas e ventilações. Se uma criança não responde, não respira ou está em gasping e não tem pulso central, ela está em parada cardiorrespiratória. Nós vamos testar a responsividade da criança de acordo com a faixa etária. Em lactentes, nós faremos a estimulação na região plantar e em crianças maiores, nós vamos tocar firmemente em seus ombros. A checagem do pulso varia entre lactentes e crianças maiores. Em lactentes, a verificação do pulso deve ser realizada na região braquial ou femoral. Na criança maior, nós podemos utilizar como verificação de pulso central tanto o carotídeo quanto o femoral. A checagem da respiração e pulso deve demorar no máximo de 5 a 10 segundos, não ultrapassar esse tempo. Se nós estamos em dúvida se essa criança respira ou não respira, se tem pulso ou não tem pulso, nós iniciamos o suporte básico mesmo assim. Em crianças
com uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, associada a sinais de má perfusão tecidual, nós vamos iniciar suporte básico de vida independente, mesmo ela tendo pulso central. Seguindo o algoritmo do suporte básico de vida para profissionais de saúde atualizado em 2020, após a identificação se essa criança está realmente em parada cardiorrespiratória ou tem uma frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto associado a sinais de má perfusão cerebral, má perfusão circulatória, nós vamos iniciar a RCP. A RCP vai começar com as compressões, sendo que as compressões serão intercaladas com ventilações, na proporção de 15 compressões para 2 ventilações, se eu tenho 2 ou mais profissionais. Caso eu esteja sozinho na cena, enquanto a equipe está se preparando para o atendimento, ou o condutor foi buscar o material, ou o enfermeiro ainda não chegou na cena por dificuldade de acesso ou algo do tipo, ou o médico ainda também não chegou, o primeiro profissional que chega na cena faz o reconhecimento e inicia as compressões intercalando com ventilações. Nessa situação, nós temos uma relação de 30 compressões para 2 ventilações. Reconhecemos a PCR através da checagem da responsividade chamando ou tocando na região plantar do lactente, verificamos pulso e respiração em 5 a 10 segundos e em seguida iniciamos as compressões e ventilações, na proporção de 15 compressões para 2 ventilações. Lembrar que no paciente adulto, nós estamos com um protocolo de ventilações assíncronas, o que não é aplicável aqui no suporte básico em pediatria. Uma vez que essa criança tenha retorno circulatório espontâneo ainda no suporte básico, nós vamos aplicar uma ventilação a cada 2 a 3 segundos com o ambu e a máscara, enquanto o suporte avançado está chegando ou se preparando para o atendimento da criança. Esse é o algoritmo do suporte básico de vida, bastante resumido, porque o nosso foco hoje é o suporte avançado de vida. Muito obrigada.